Uma pesquisa da Atila Research mostrava Flávio Bolsonaro com vantagem em relação a Lula no segundo turno das eleições de 2026. Só que a pesquisa não tinha registro no Tribunal Superior Eleitoral, o que pode levar até multa. Tema de extrema importância, porque esse ano é ano de eleição. Vamos lá, minha gente. Olha só, trazendo a Sofia Labanca aqui para a tela para contar isso. Sofia, a gente fez um corte sobre pesquisas eleitorais recentemente, para a gente ficar de olho nas pesquisas eleitorais. E aí é uma prova dessas, né? Do porquê que a gente precisa de fato analisar quem está pedindo a pesquisa, como foi financiada, todo o contexto. Exatamente, Lúcio, exatamente. A gente está falando aí de uma pesquisa de uma consultoria mexicana chamada Altica Research, que eles chegaram até a postar no Twitter o resultado da pesquisa na última segunda-feira, que mostrava aí no segundo turno Flávio Bolsonaro com 48 pontos e Lula com 47 pontos, o que significa um empate técnico, né? Mas com uma leve vantagem aí para o Flávio Bolsonaro. Aí foram atrás de dar uma olhada no número de registro dessa pesquisa no TSE e não acharam. Não tinha registro no TSE. E é importante a gente destacar que, por lei, toda pesquisa que seja divulgada publicamente, ela tem que ter o número de registro no TSE, ela tem que ser registrada no TSE. Uma coisa são aquelas pesquisas para uso privado, né? Os trackings que a maioria dos partidos fazem. Agora, se isso vai chegar nas redes sociais, na imprensa, de alguma forma, tem que estar registrado no TSE. Quem deu o furo sobre isso foi o Jota, né? Um site especializado aí em jornalismo jurídico. E eles colocaram aqui, ó, pesquisa sem registro do TSE divulgada por empresa mexicana de forma irregular. Eles vão contar aqui para a gente. Segundo o relatório, né, dessa pesquisa aí da Altica Research, a sondagem produzida pela empresa mexicana foi realizada entre dia 23 e 25 de janeiro com 1.200 entrevistados maiores de 18 anos em todos os estados, por meio de métodos digitais que combinam painel online e recrutamento via internet, conhecido como reverse sampling, com posterior ponderação da amostra para reproduzir a distribuição demográfica da população brasileira. O material, porém, não apresenta informações sobre a distribuição dos entrevistados, nem detalha o plano amostral. E aí a gente já começa a ver as irregularidades, porque as pesquisas, quando são registradas no TSE, elas têm que dar essas informações. Por quê? Porque sem essas informações, a gente não sabe se a pesquisa ela é séria ou não, se ela seguiu critérios rigorosos ou não. Então não é só uma questão burocrática de ai meu Deus, eles não colocaram um númerozinho lá no TSE e agora estão chorando por causa disso. Não, é que a gente simplesmente não tem como saber como eles fizeram essa pesquisa eleitoral. Se a gente não tem como saber como eles fizeram, a gente não tem como saber se ela é confiável. É isso. Pesquisa tem que ter metodologia, senão é enquete. Exatamente. Exatamente. Diante disso aí, eles já apagaram a postagem, tanto é que eu não trouxe aqui a postagem para mostrar para vocês, justamente porque ela não está mais no ar e eu não consegui achar print dela, o que a gente tem sobre ela foi o que saiu na imprensa, começando aí pelo Jota, né, que foi quem trouxe isso aí, mas com base aí nas informações que o Jota trouxe, já foi o suficiente para provocar o PT a reagir. Então, aqui o líder do PT aciona o TSE contra a Altica Research por divulgar pesquisa eleitoral ilegal no Brasil. O líder do PT está se referindo aqui ao Lindenberg Farias, o líder do PT, da bancada do PT na Câmara dos Deputados. O Lindenberg já acionou o TSE. Vamos ver aqui. Na representação, Lindenberg sustenta que a divulgação da pesquisa sem registro configura ilícito eleitoral objetivo, consumado no momento da publicação, sendo irrelevante a retirada posterior do conteúdo.
o texto destaca que o registro prévio é uma garantia estrutural da democracia, indispensável para assegurar transparência, igualdade de condições entre os atores políticos e proteção da liberdade do voto, especialmente em âmbito digital, no qual o dano informacional é rápido e irreversível. Além de pedir a aplicação das sanções legais, o parlamentar requer medida cautelar para impedir novas divulgações irregulares, a notificação internacional da empresa, lembrando que a empresa é do México, né? O reconhecimento expresso da jurisdição eleitoral brasileira sobre agente estrangeiro, né? Ou seja, dizer não é só porque eles são mexicanos que eles podem fazer o que quiserem, a comunicação às autoridades competentes do México e o registro institucional, no caso, para fins preventivos. Então, aí uma série de pedidos. Vamos aguardar ver como o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, vai responder a esses requerimentos aí do Lindenberg Farias. Lembrando que aqui, pela legislação brasileira, se eles vierem a ser condenados, eles podem ser condenados a uma multa entre R$ 53.205 e R$ 106.410. Então, é uma multa pesadinha aí que a Autica Research pode ter que vir a pagar por divulgar uma pesquisa sem registro. E só para completar aqui, gente, vamos pensar que as pesquisas eleitorais, elas não são só uma medição da opinião pública sobre, sobre os votos. Elas são um fator essencial para definir as próprias eleições, tanto em quem as pessoas vão votar, muitas vezes elas seguiam pelas pesquisas eleitorais, quem vai ser candidato, muitas vezes os partidos seguiam com base em pesquisas eleitorais. Então, não é só uma medição. As pesquisas, elas de fato interferem nos resultados das eleições. Então, isso tem que ser levado a sério. É importantíssimo que tudo seja registrado muito devidamente. E quando eu falo isso, não é discordar, não é uma questão é porque vocês estão discordando da pesquisa. Talvez a pesquisa da Autica até seja correta. Existe essa possibilidade. Inclusive, a gente teve Paraná Pesquisas divulgando algo parecido, um empate técnico entre Lula e Flávio no segundo turno. E a pesquisa da Paraná Pesquisas estava devidamente registrada no TSE. Então, não é só uma questão de talvez a pesquisa esteja errada, se você não ou porque a gente não discorda. É só que tem que ser feito com método de maneira séria, porque isso não é só uma medição. Isso é uma interferência nos resultados das eleições. Assina embaixo, Sofia. Assina embaixo. As pesquisas eleitorais, elas têm mais do que um papel de apenas análise de dados. Elas, de fato, influenciam, inclusive, pessoas que, às vezes, não sabem exatamente em quem votar. Às vezes, as pessoas vão em time que está ganhando, sabe? Quem está na frente. Vou votar em quem está na frente, então. Não quero desperdiçar meu voto naqueles que não têm chance de ganhar. Isso acontece. A gente pode achar besteira, a gente pode falar, como que pode? Mas acontece. Tem gente que pega santinho no chão na hora de votar. Então vocês pensem como as pessoas são suscetíveis a votar a partir do que elas veem, do que elas presenciam, ou do que informam para elas, ou do que entregam para elas. Né? Nem todo mundo tem a possibilidade de acompanhar o noticiário, de entender o que está acontecendo, para realizar seu voto. Infelizmente, essa é a realidade. Eu não estou aqui torcendo por isso, mas é a realidade. E pesquisas eleitorais têm, né, todo um regramento e precisam seguir esses ritos de regramento, independente do resultado. Independente do resultado. Se o resultado da pesquisa é bom ou ruim para um lado ou para o outro, não importa. Até para a gente poder fazer uma análise correta dessas pesquisas. Então, a pesquisa está dizendo que tal candidato ganha de outro por 30% de votos. Legal. Onde foi feita essa pesquisa? Como foi feita essa pesquisa? Com qual recorte? Foi no estado específico? Foi no Brasil inteiro? Em que período de tempo? Porque no período de tempo estava acontecendo alguma coisa nesse período de tempo. E isso acaba influenciando também no que as pessoas respondem, né, durante essas pesquisas. Foi feita de forma no telefone? Foi feita online? Foi feita no papel, presencialmente? Tudo isso influencia. E a gente precisa dessas informações para entender
o que essa pesquisa está dizendo. Vou te dar um exemplo, Sofia, e para quem está assistindo a gente, há poucos dias, e vocês podem confirmar isso na internet, saiu uma notícia. Lula perderia para todos os candidatos da direita. Isso é uma notícia do portal do 360, Poder 360. E aí eu fui ver que pesquisa era essa. Eles fizeram um recorte do Acre de uma pesquisa. Ou seja, respondentes do Acre, nesse caso, nessa parte, nesse estado, o Lula perderia em segundo turno para os candidatos. Então, veja que é um recorte muito específico. E a gente precisa entender que foi feito esse recorte. Precisa estar claro que esse recorte foi feito para que essa notícia tenha sido publicada. Então, tudo isso influencia, a gente precisa, sim, ficar vigilante. Até soltaram aqui no nosso chat, e eu vou sugerir também aqui, o SafePath mandou aqui um superchat. Utilidade pública, aplicativo Pardal do TSE. O aplicativo Pardal do TSE é um aplicativo em que você denuncia irregularidades eleitorais. Você pode participar dessa vigilância, você pode participar dessa análise e dessa avaliação de tudo que sai de notícia e de pesquisa. Mais algum ponto, Sophie? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.